Olá, minhas deusas maravilhosas! Estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal e agora a leitura, a abertura de tarô, ela é completa sobre o tema Será que ele ainda pensa em mim? E aí, vamos saber tudo, vamos saber se esse boy, esse ser abençoado, essa pessoa amada, ainda pensa em você? Será? Hoje o Tarô vai te revelar tudo. E quem eu trouxe para me ajudar aqui? Nós temos a energia do cisne e você que vai escolher qual que você quer. Você pode escolher tanto pela energia do animal de poder, né? Esses arquétipos, nós temos o arquétipo da coruja e o arquétipo do signo. Como também você pode escolher pelo nosso oráculo. Qual oráculo você prefere? Aqui nós temos o oráculo, que é o tarô das bruxas, e aqui nós temos o Encantos de Lavanda. O Encantos de Lavanda, quem vai trazer essa energia para ele é o cisne, e o tarô das bruxas, quem traz essa energia é a nossa linda corujinha. Então eu vou aproximar aqui para você ver bem, para você, o cisne, para você ver qual que você se identifica mais. Porque a espiritualidade é isso, né, gente? É conexão. E às vezes a gente se conecta mais com algum animal, com alguma figura. Aqui é corujinha. Ai, tá pegando ali. Pronto, ó, corujinha com esse olhão dela, ou então pelo tarô, que nem eu falei, a corujinha, tarô das bruxas, e o cisne não, né, gente? Eu que falei, é o flamingo, perdão, flamingo ou cisne? Isso é um flamingo. Flamingo é o encanto de lavanda, que é aqui. E aí, vou deixar um pouquinho para você escolher. Já escolheu? Já, então agora a leitura é completa, então a gente vai ficar um tempinho juntos. Vamos começar com a energia do cisne aqui, para saber, será que ele ainda pensa em mim? Vamos lá, meus amores. Estou aqui embaralhando o nosso oráculo. E vamos saber tudo, vamos saber se ele ainda pensa, tudo o que a espiritualidade quer nos falar. Olha, 3 de ouros. Será? Será? Vamos lá. Eu gosto sempre de abrir o oráculo em leque e eu tiro bem aleatoriamente para pegar a energia de todo mundo. Será que ele ainda pensa em mim? Opa! 7 de paus. Ó, 7, bastante 7, 7 de copa. 7 é da espiritualidade, é o número da espiritualidade. Quanto 7, gente? Olha, muitos 7 de paus, 7 de copas, 7 de espadas, rainha de ouros. A conexão de vocês, já vou falar de imediato e não vou poupar palavras, porque essa conexão que vocês têm é espiritual. O número 7 já vem falando da espiritualidade, já vem me mostrando que é uma conexão muito forte. Você sente isso também? Me deixa aqui nos comentários, me deixa saber se você sente isso também. Porque o que eu vejo aqui é uma conexão tão forte que parece que vai além dessa vida. Parece não, tenho certeza disso. Vai além dessa vida. Então, com certeza, vocês não se encontraram aqui em vão. Um tem que aprender com o outro. O 7 é um número espiritual, o 7 é um número kármico, o que mostra que a conexão de vocês não aconteceu por acaso. E não é à toa que veio, eu me impressionei. Dificilmente sai isso no tarô. Olha, são 3 setes. 3, o número da comunicação também. 7, o número da espiritualidade. Então, já vejo que esse encontro de vocês tinha que acontecer. E sendo o número da espiritualidade, você acredita que ele não pensa em você? É óbvio que pensa, e não pensa pouco não, tá? Porque senão a espiritualidade não viria aqui me dizer. Vocês sabem que eu sou sincera e que eu falo mesmo. Então, o 7 de paus,
eu vejo que a luta, a gente vê que, olha, ele até pode querer tentar lutar contra, mas não tem jeito. Ele pensa muito em você. Pensa demais. E o 7 de paus me mostra isso. Ele quer lutar por vocês, só que muito do universo, o universo em si, por ser um número espiritual, a gente tem várias energias. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa amada está sabendo lidar com todas essas energias que estão em volta dela? Porque a gente é cheio, né, gente? Sabe que às vezes uma pessoa que chega perto da gente, a gente já, dependendo da pessoa bem esponjinha, e pega. E o universo, ele é cheio de energia. Então eu vejo que ele é muito esponjinha também, tá? Ele pega bastante energia ali. E às vezes ele até tenta não pensar em você, mas não tem jeito. O 7 de copas me mostra ele querendo escolher você. Ele quer você e não adianta fugir. Quando é para ser e não tinha como não ser. Ele pode tentar fugir, mas não adianta. A conexão de vocês foi tão forte que não tem jeito. Aqui a gente tem a rainha de ouros, o que mostra que você mexeu muito com ele. Já não chega, minha lindona, de toda essa espiritualidade toda abençoando vocês, ainda mostra como que você é soberana na vida dele. Olha aqui, soberana, tá? Ele quer, que nem eu disse, ele pode estar até tentando lutar com os pensamentos dele, tentando pensar em outra coisa, mas não adianta. Ele pensa demais em você. E digo mais, tá? Ele vai lutar pelo amor de vocês. Ele quer lutar pelo amor de vocês. A única coisa que a espiritualidade falou aqui no meu ouvido é que ele tem que cuidar com essas energias todas, porque às vezes é tudo bagunçado que talvez por isso que ele está lutando, tá? Por essas energias todas bagunçadas. Ele é muito esponjinha, ele pega a energia de tudo. Às vezes um amigo precisa, corre para ele. Ele é parceiro, ele é amigo. Às vezes algum familiar precisa, ele gosta de ajudar. Ele gosta muito de ajudar as pessoas perto dele. E aí ele acaba pegando essas energias e faz com que ele também tente aí, não digo que uma fuga, mas ele até pode, por ele estar cheio de coisas, às vezes ele se afasta um pouco, mas não adianta. O pensamento dele de noite, quando ele chega lá no travesseiro, é você que aparece na cabeça dele. É você. E digo mais, vai chegar um ponto que ele não vai conseguir mais segurar esse sentimento por você, esconder esse sentimento por você, e ele vai deixar extravasar, e aí vai ser a hora de ele lutar por você. Ele vai lutar por você. Eu vejo aqui, olha, 7 de copas, meu amor, esse homem sonha, esse homem ou essa mulher, enfim, essa pessoa amada, ela sonha com você. Ela sonha com você à noite. Ela sonha. Ela quer você, ela vê você ali como a soberana. E olha aqui quem vem abençoar vocês, a imperatriz. Ele até pode estar se fazendo de difícil, tá? Mas é que nem eu falei, é porque ele pega muitas energias, muitas energias. Então, se é o seu caso, se ele está se fazendo de difícil, o bonito tá lá, no cantinho dele, saiba que é justamente por isso. Ele acaba pegando muita energia e isso acaba afetando ele, porque ele é muito demandado por um monte de coisa. Muita gente vai para ele para pedir ajuda e tal. Mas não é que ele não pense em você, muito pelo contrário, às vezes ele tenta fugir do que ele sente, mas não adianta. É você que ele sonha, é você que ele quer, porque ele te vê, olha só, ele te vê como a rainha da vida dele. Ele te vê como a rainha. E uma pessoa, uma rainha, que aqui representa de ouros, uma pessoa que realmente quer ficar com ele. Uma pessoa assim, ó, que nem ele nunca viu, porque os relacionamentos dele, se é que ele teve relacionamentos anteriores, os relacionamentos dele não deram certo.
Então ele tem esse certo medo de se envolver. Talvez por isso que muitas vezes ele fique na defensiva e esteja com receio nessa situação de vocês também. Mas não adianta, porque ele começa a te enxergar realmente como é, como alguém que quer construir algo sério e sólido com ele, tá? Algo sério ali com ele. Então, muitas vezes é por isso, assim, que ele até tenta não pensar, mas não adianta, é você. Por quê? Porque esse homem, essa pessoa amada ou essa mulher, ele tem dentro dele medos de relações passadas que não deram certo. Então ele tem esse certo receio. Só que ele começa a te enxergar, a partir de agora, ele já está te enxergando como uma pessoa segura, uma pessoa que realmente quer se relacionar, que quer um relacionamento sério e que não é brincadeira, porque ele não tá para brincadeira, gente. Ele quer algo sério mesmo, só que ele tem medo de não dar certo. Por isso que muitas vezes ele se afasta, por causa do medo que ele tem de não dar certo. Mas se você acha que ele não pensa em você, muito, ele chega a sonhar. Aqui, ó, chega a sonhar com você. Ele pensa em você o tempo inteiro. Só que a partir desse momento que ele começar a te enxergar como uma pessoa que realmente quer algo sério, que está preocupada com ele, que gosta dele de verdade, ó, a imperatriz vem abençoando essa relação. Então a imperatriz vem aqui falando de renascimento, ó, ela tá grávida. Cuidado com gravidez, hein? Ela vem para fazer renascer esse relacionamento de vocês. Agora, com mais segurança do que antes. Agora, com algo mais sólido, tá? Porque antes ele estava envolto essas energias, tanto de outras pessoas como uma esponjinhas, quanto a dele mesmo, de medo, de receio de se frustrar de novo, de gostar de uma pessoa de novo e não dar certo. Ele é cheio de feridas emocionais. Só que a partir do momento que ele começa a te enxergar como realmente algo seguro, algo que gosta dele, algo que está disposto a caminhar com ele, que está disposto a ajudá-lo também nesse processo, ele começa a se abrir mais para essa relação. E aí, ao se abrir mais, renasce, tem um renascimento da relação de vocês com mais segurança e mais seriedade, né? E mais como tem que ser, afinal de contas, tanto os números 7 da espiritualidade aqui não foram em vão. É porque realmente a espiritualidade mostra que vocês se conhecerem era para ser, porque cada um precisava aprender um pouco um com o outro. Então, caso vocês estejam afastados ainda, saiba que também esse momento foi importante. Também esse momento foi importante para que ambos aprendessem que, na verdade, vocês gostam um do outro de verdade. Ele começa a enxergar isso. Você talvez já saiba e você já tem essa consciência, mas ele começa a enxergar isso. E esse afastamento foi importante para ele ver o quanto ele também gostava de você. Comece a cogitar, talvez, se ele não é tua chama gêmea, porque pelo que eu estou falando aqui, pelo que o tarot está me mostrando, isso me mostra nitidamente o caminho de uma chama gêmea. Gente, eu tenho programa que fala sobre a chama gêmea para você aprender a lidar com a sua chama gêmea, porque o relacionamento entre chamas gêmeas, ele é complicado e ele é algo muito espiritual. E essas cartas não saíram para mim por acaso, tá? Elas não saíram para mim por acaso. Elas me mostram algo espiritual muito forte, tá? Uma relação. Fala para mim aqui nos comentários se não parece que você já conhecia ele há muito tempo, de outras vidas. Me fala aqui nos comentários se não parece, porque não é à toa que esse monte de 7 caiu aqui para você. Não é à toa que esse monte de 7 caiu. Me parece muito relacionamento de chama gêmeas. Relacionamento de chama gêmeas é algo que vem de outras vidas, é algo que tem uma separação que é necessário para aprender, principalmente o lado espiritual,
tá? E depois volta muito mais forte que era antes, porque aí volta com sabedoria. O que a relação foi até agora, que foi cheia de altos e baixos e cheia de problemas, agora volta com sabedoria. Por quê? Porque esse espaço de tempo que os dois ficaram separados serviram para ambos aprender que, além de vocês gostarem, aprenderem também consigo mesma, tá? Consigo mesmo, os seus sentimentos, o que você quer de fato nesse universo, o que você quer de fato no amor. Você acha que ele não está pensando nisso? Eu tenho certeza que você está, porque algo aqui está me dizendo, você já pensou nisso, sabe? Se o que você quer do amor, qual é o amor que você idealiza para você? Claro, a gente tem que cuidar com a idealização, porque aqui é mundo real, mas a gente não pode colocar as nossas vontades em segundo plano. A gente tem que se conhecer muito bem o que a gente quer de um relacionamento. E isso é importante você pensar, mas principalmente agora ele começa a pensar. Ele começa a pensar porque ele viu e ele está enxergando que com você ele tinha um relacionamento que ele queria, só que por questões ou pessoais ou do universo, vocês acabaram se distanciando, só que agora ele está com saudade, porque ele está vendo que aquele relacionamento era de fato um relacionamento importante. O que veio depois disso foi raso. O de vocês foi profundo. Então, a partir daí e diante de tudo isso, é importante talvez ver se não é uma questão de chama gêmea, porque o que eu tô vendo aqui tem tudo a ver, tá? Principalmente com a Imperatriz falando num reencontro de vocês, que além de pensar, ele vai lutar por você, ele sonha com você, e hoje ele começa a te enxergar de fato como você é, coisa que ele não via antes, tá? Ele não via antes, agora ele começa a enxergar de fato como você é e começa a ver o tanto que você marcou, foi e é importante na vida dele. E olha aqui a Imperatriz marcando o renascimento deste amor. O renascimento, um amor com mais seriedade, com mais raiz, mais profundo, e não como era antes. Algo diferente, um amor renascendo de uma forma diferente. Então, minha deusa linda, isso que eu tô falando, tudo que me mostra aqui me leva a crer que eu não digo muito possível, ou provavelmente ali há uma possibilidade gigantesca, é isso que eu quero dizer, de você estar diante, de repente, de uma chama gêmea, tá? E aí, gente, os relacionamentos de chamas gêmeas, eles são um pouco complicados, por isso que eu resolvi fazer o programa. Porque muitas vezes eu faço as consultas e o que acontece? Nas consultas eu vejo que a pessoa está diante de uma chama gêmea. Claro que aqui é uma tiragem de uma forma mais coletiva, mas de acordo com as cartas que saíram, me levam muito a crer nisso. E o relacionamento de chamas gêmeas, ele é um relacionamento complicado. Ele é um relacionamento de indas e vindas, ele é um relacionamento instável, mas há algo espiritual. E tantos número 7 aqui, gente, tantos 7, o número da espiritualidade aqui. Olha, eu tô para dizer que o relacionamento de vocês é isso, sabe? E aí é preciso saber lidar com uma chama gêmea, porque é um relacionamento que ele é intenso, ele é de muito aprendizado, desde que a gente saiba lidar com ele também, sabe? Desde que a gente saiba lidar com ele, porque lidar com o relacionamento de chama gêmea é complicado. E aí, por isso que eu resolvi fazer esse programa. E olha que eu tô falando para vocês, não é por nada, é porque saiu, gente. Não sou eu que tô falando, é o tarô. Saiu muita carta de espiritualidade para você. Saiu muita carta, tá? Mas enfim, voltando aqui é isso, sabe? Ele pensa demais em você, eu não tenho dúvida disso. Ele pensa, ele sonha, ele até tentou fugir, que eu digo dos pensamentos dele, até tentou
colocar o foco dele em outras coisas, mas não tem jeito, porque quando ele para de fazer qualquer coisa, quem vem à cabeça é você, mesmo que seja na hora que ele for dormir, quando ele vai dormir, é em você que ele pensa, é em você o tempo inteiro. E digo mais, ele começa a se arrepender, porque ele começa a enxergar a relação que vocês tinham, e ele começa a enxergar coisas que antes ele não via, e que hoje ele vê a importância que é aquilo na vida dele, e que talvez ele não deu valor lá atrás. E agora ele começa a enxergar isso, sabe? E sem contar que eu vejo, como eu falei para vocês, a Imperatriz aqui mostrando que se souber lidar com essa situação, vai vir um renascimento de um amor verdadeiro, de um amor verdadeiro. O que antes veio com dores e tal, agora se transforma. Por isso que eu tô falando, que eu, para mim, você tá diante da sua chama gêmea. Tá, meus amores? Então, pensa demais em você, chega a sonhar com você. E ele se arrepende muito, ele se arrepende. Não que ele se arrepende, mas acima de tudo, ele começa a enxergar o que ele tinha antes que ele não via. Ele não conseguia enxergar antes a pessoa que você era. E precisou essa separação para ele começar a enxergar você. Então, ele pensa demais em você, ele está o tempo todo pensando em você. Ele tá o tempo todo. Às vezes ele tem um certo até receio de chegar em você. Assim, porque não sei se ele não agiu bem em alguma situação, ou mesmo pelos medos dele, sabe? Medo de ser rejeitado e ele tem muito medo de ser rejeitado, de você não querer mais. Ele tem esse receio, sabe? Eu vejo aqui em algumas situações para algumas de vocês, ele tem muito esse receio também. Às vezes é por um medo dele, às vezes são por experiências passadas que ele não queria viver de novo, só que agora ele começa a ver que era mágico. Era mágico quando vocês estavam juntos. Era maravilhoso. E hoje ele vê coisas assim que antes ele não soube dar valor e que agora ele vê o quão importante é para ele. Por isso que não tem como ele não pensar em você. Não existe a possibilidade de ele não pensar em você, porque ele, como eu falei, ele vê hoje coisas que ele vê o quanto são importantes para ele e que ele não via antes. Então ele pensa demais em você, tá? Agora vamos ver o que ele falaria para você, o que ele gostaria de falar para você que tá na mente, mas as palavras não deixam. Vamos ver o que ele falaria para você se ele estivesse diante de você agora, ou o que ele quer falar e não tem coragem. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui do meio. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar você. Você. Olha isso! Olha isso. Você foi minha paz e eu escolhi o caos. Você, ali vai aparecer porque eu tô com a câmera frontal, gente. Você foi minha paz e eu escolhi o caos. Tô falando, eu não tô dizendo que para mim você tá diante da sua chama gêmea e o universo fez com que você se encontrasse. Olha isso, gente. Olha, é de acordo com tudo que eu falei para vocês. Ele está enxergando coisas que ele não enxergava antes. Você foi minha paz e eu escolhi o caos. É isso que eu estou dizendo. Mas fé na Imperatriz, porque esse amor vai renascer. Tá bom? Esse amor não, esse amor renascer, ele nunca morreu, mas o que eu digo é relação. E agora é de amor sério, firme, verdadeiro. Agora, fechou? Agora vamos para nossa corujinha. Para nossa corujinha. Vou pôr aqui. E vamos ver o que a nossa corujinha vai trazer para quem escolheu o oráculo das bruxas, o tarô das bruxas.
Gente, que incrível, né? Eu amo o tarô por causa disso. Ele traz coisas que a gente também aprende demais, né? A gente aprende. Olha só que coisa. Vamos lá. Gosto de colocar como um leque para pegar as cartas bem aleatórias. Vamos lá. Olha isso, minha gente. Será que ele ainda pensa em mim? Será que ele ainda pensa em mim? Meu amor, olha isso. Deixa eu só tirar mais uma aqui para tirar uma dúvida. A grande sacerdotisa. Minha linda, grande sacerdotisa significa que ele pensa em você e não é pouco não. Porque a grande sacerdotisa, ela quer esconder as coisas mesmo, ela não deixa transparecer. Ele gosta, mas ele não fala, ele não quer falar, ele é uma pessoa muito reservada quanto aos sentimentos dele, tá bom? Até porque ele não quer sofrer também, tá? Então ele tem medo de falar ali e a pessoa interpretar que tá podendo e tal. A grande sacerdotisa, ela guarda tanto pensamento oculto que ela não fala, ela é extremamente reservada. Gente, ele pensa em você direto, mas ele não transparece. E talvez por isso, você que tá aí tá pensando assim, não, mas ele duvido que ele pense em mim ainda, porque ele tá afastado, porque ele não quer mais saber, porque ele me bloqueou, porque pense em você, porque ele pode não transparecer, mas ele pensa demais em você. E ele fica lembrando dos momentos que vocês estiveram juntos. Só que ele é uma pessoa um pouco difícil, tá? Não vou mentir aqui para vocês, eu não vou. Vocês sabem que aqui eu sempre ajo com verdade, com verdade. Então aqui eu tô vendo que ele é uma pessoa um pouco difícil, porque ele tá nesse momento passando por alguns problemas na vida dele. Não sei se são questões financeiras, ou no trabalho, ou familiar. Então ele está com alguns problemas que fazem ainda mais que ele seja essa pessoa reservada e não coloque para fora o que ele pensa, não coloca o sentimento, ele não coloca. E talvez é esses problemas que ele está passando nesse momento que estão impedindo aí de vocês ficarem juntos. Talvez por isso que ele se afastou. Eu não vejo o afastamento dele como a falta de amor de vocês. Não. Pelo contrário, eu vejo que ele está com alguns problemas que ele está resolvendo, só que ele não para de pensar em você. Ele não para, assim. E eu vou te falar mais, ele queria estar com você agora, tá? Ele queria estar com você agora. Que me mostra, ó, e te falo mais ainda. Eu não dou muito tempo para ele te procurar. Ele vai te procurar. Ele vai te procurar em breve. Porque por mais que ele tá passando, aqui me mostra, ó, ele tá passando por diversos problemas que ele tá tentando sair, não são poucos não, tá? Eu acredito que até em mais de uma área da vida dele que ele tá passando, e aí ele tá tentando resolver isso tudo para te dar o que você merece de verdade. E eu vejo ele voltando para você. Ele vai voltar e ele vai voltar, só que ele precisou desse tempo. Agora, se ele está reservado lá e não te mostra, é porque de fato ele é uma pessoa bastante reservada para as coisas lá do fundo mesmo. Ele pode falar alguma coisa que outra, mas os sentimentos dele, realmente ele sente, ele segura e ele não fala. E às vezes, se ele toma uma atitude, ele é birrento e ele vai, por exemplo, os problemas, ele quer resolver os problemas primeiro, para depois poder te dar o melhor dele, porque ele não quer que você conheça o pior dele. Ele não quer. A sombra, todo mundo é feito de luz e sombra. Só que tem pessoas que
tem mais facilidade de mostrar a sua sombra e tem pessoas que não. Tem pessoas que têm essa dificuldade e ele não quer mostrar a sombra dele para você, ele quer mostrar só o melhor lado para você, tá? E como agora ele tá cheio desses problemas, não sei se financeiro, ou no trabalho, ou familiar, é em mais de uma área, tá? Ele não quer que você veja essa pessoa. Por isso que ele se afastou, tá? Ele se afastou porque ele queria resolver esses problemas. Mas olha aqui, ó, Cavaleiro de Paus, voltando. Depois que ele resolver tudo que ele tem para resolver, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu vejo ele te procurando de novo, porque ele lembra demais dos momentos maravilhosos que vocês passaram juntos. Ele lembra de tudo o que vocês viveram. E a grande sacerdotisa, é interessante aqui também, que também é uma carta espiritual, tá? É uma carta espiritual, principalmente, que me mostra que existe um lado espiritual também na relação de vocês, tá? Não foi por um acaso que as coisas aconteceram e tal. Só que é os problemas terrestres, é os problemas terrenos, é os problemas materiais que fazem com que ele tivesse esse afastamento para poder resolver o que ele precisava resolver, porque ele não achava certo ele compartilhar as coisas com vocês. Eu não sei se vocês estavam juntos há um tempo, ou se vocês tinham se conhecido recentemente, mas ele é uma pessoa bem fechada. E assim como ele não mostra muito os sentimentos dele, você pensa que ele vai mostrar os problemas também? Não, ele não vai, gente. Ele não vai mostrar os problemas. Ele é uma pessoa extremamente fechada. Isso é complicado, teria que ser trabalhado. Mas uma coisa de cada vez. Agora é importante a gente entender ele para saber o que está passando na cabeça dele. Porque eu vejo que ele gostou demais de você. Ele amou todos os momentos que vocês passaram juntos. Ele pensa demais nisso. Só que há uma força terrena que faz com que ele precise resolver isso que ele tem para resolver. Ele não é uma pessoa que ele gosta de estar pela metade no relacionamento. Ele gosta de estar inteiro. E ele não acha certo o que ele estava fazendo. Ele não acha, porque ele via que, por causa desses problemas, acabava afetando a relação de vocês. Era por causa desses problemas que acabava afetando a relação de vocês, porque ele não te falava dos problemas, tá? Ele não falava para você dos problemas que ele tinha, mas acabava afetando sem querer, porque às vezes ele estava de mau humor, ou às vezes ele estava mais na dele, isolado, ou às vezes ele tentava fazer outras coisas para poder distrair a cabeça dele. Enfim, N coisas. Só que o que acontecia? Acabava afetando e ele percebeu isso. Ele percebeu e disse assim, não, se é para eu estar com ela, com ele, é para eu estar inteiro. E ele acabou o quê? Se afastando. Só que ele não para de pensar. Inclusive, ele lembra de tudo que vocês viveram. Ele lembra de cada instante que vocês viveram, porque foi muito importante para ele. E justamente por ser importante para ele que ele não quer trazer essa energia ruim para a relação. E talvez por isso que ele tenha se afastado. Mas olha, eu não dou muito para ele resolver o que ele precisa resolver e voltar, tá? Porque aqui eu vejo vocês juntos. Tá? E não vai demorar. Esse cavaleiro de paus é rápido. Cavaleiro é rápido. Ele corre, tá? Então, e ele vem com essa intensidade. Ele vem como querer dizer: estou aqui, fiz o que eu precisava e agora sim a gente pode ser. Eu posso ser inteiro para você. Por isso que é importante que haja esse discernimento e essa sabedoria de saber entender também, né? Que ele precisou desse afastamento muitas vezes, tá? Claro que a gente aqui, né, meus amores, estou fazendo uma abertura de uma forma coletiva e geral, né? Para ver cada caso específico, teria que fazer uma consulta particular para a gente ver o caso em questão.
Mas aqui eu vejo claramente, tá? Eu vejo claramente que ele, por causa desses problemas, ele se afastou e eu vejo um retorno, mas quando ele retornar, ele vem querendo te entregar o melhor, ser o inteiro. O desafio vai ser conseguir isso, né? Porque a vida não para, a vida tem problemas, tem sempre problemas para a gente resolver. E a questão é ter esse companheirismo. Mas eu acredito que ele está aprendendo muito, tá? Porque ele pensa muito nisso também. E é importante que quando ele volte, tá, deusa linda, você fale para ele, você exponha que você quer estar do lado dele, seja na alegria ou na tristeza, que ele pode compartilhar os problemas dele contigo, que você não vai deixar de gostar dele, porque ele tem muita insegurança disso. Ele tem muita insegurança, tá? Até porque ele já teve relacionamentos que terminaram porque não souberam compreender quem ele era. Assim, quem ele era, que eu digo, essa personalidade dele, mais fechada. Só que a gente consegue abrir, sim, tá? A gente consegue abrir, só que a gente tem que ter paciência. Muitas pessoas são fechadas mesmo e elas vão demorar mais, outras vão demorar menos. É impossível? Não é. A pessoa consegue sim se abrir, mas depende de cada pessoa e da experiência que ela vivenciou. Isso que vai determinar o tempo, como que vai ser, e tem gente que nunca vai conseguir, infelizmente. Tem gente que vai morrer sendo um ogro, né? Mas quando a gente quer, a gente consegue, tá? A pessoa só vai morrer sendo um ogro se ela quiser ser assim, porque se ela quiser ajuda, sempre tem alguém para ajudar, né? Então, é isso, tá? Vamos ver o que ele falaria para você, o que o coração dele falaria para você que ele não consegue falar. Vamos saber o que o coração dele falaria, o que a mente, né? O que a boca não fala, o coração sente. Vamos ver o que o coração dele falaria para você. Vou pegar aqui do meio. Vamos lá. Ha! Até quando tento te esquecer, é você quem aparece nos meus planos. Por quê? Porque você está nos planos dele, minha deusa linda. Eu falei, você está nos planos dele. Ele não para de pensar em você, ele pensa você em todo momento, só que ele não quer ser pela metade. Com você, ele quer ser por inteiro. Ele não quer te trazer tristeza, ele não quer te trazer aborrecimento, ele não quer. E muitas vezes ele preferiu se afastar para resolver o que ele precisa resolver para que você não sofra ali e tal, ou então sofra o que tiver que sofrer para depois a relação de vocês ir adiante. Talvez são coisas sérias que ele precise resolver aqui na vida dele para depois vir, mas ele vai voltar e vai voltar rápido, e aí ele vem por inteiro. Olha aqui, até quando tente te esquecer, é você quem aparece nos meus planos. Esse cara, essa menina, enfim, essa pessoa amada não tira você, porque ela quer algo sério. Ela não tira você dos planos dela, porque é isso que eu estou dizendo. Ela não quer coisa rasa, ela quer coisa séria. E ela quer te fazer feliz, ela não quer que você sofra, ela quer que você esteja do lado dela bem. Mas para isso, ela também precisa estar bem. Ela quer estar bem para te fazer bem. Certo, meus amores? O nosso tarô de hoje, a nossa consulta completa era isso, meus amores. E você, você vai me contar aqui embaixo, porque eu quero saber de tudo. Vocês sabem que eu gosto de saber o que passa, que vocês me contem aqui, como é que é, a relação é isso mesmo, vocês sentem isso, o que me contem tudo. Eu adoro ler os comentários de vocês, eu adoro ver as questões que vocês estão vivenciando. Quando eu consigo, eu respondo para vocês, mas saibam que eu leio tudo e eu sempre emano a minha energia para cada situação que eu leio ali. Então,
me conta mais da tua história, me conta o que você está vivenciando e continua aqui comigo que eu vou trazer muito mais temas e quem sabe a gente não consegue desvendar ainda mais essa pessoa amada aí que tanto mexe com a gente, né? E é interessante, é por isso que eu digo eu amo o tarô, porque a gente consegue aprender muito com o outro e principalmente aprender com nós mesmos. E o tarô é essa fonte, que é um instrumento que nos guia, que nos auxilia nesse processo. Tá bom, meus amores? Então, te aguardo aí nos próximos vídeos. Fui!